Boa noite, pessoal. 26 de novembro de 2018, 20 horas e 21 minutos. Eu vou ser breve aqui, só passei para dar uma boa noite. Como eu prometi, vou botar um videozinho que tem aqui pequeno do Mauro César Pereira explicando os equívocos do Bandeira. Só isso é o que eu acho também e acabou esse assunto encerrado, entendeu? Não me leve a mal não, tá? Eu tenho minhas opiniões. Vocês podem até discordar, mas não como o rapaz fez hoje. Eu estava até do trem. Tive que olhar lá e bloquear o cara, porque, pô, o cara foi até um pouco ignorante. E, pô, cara, aí, tô fora dessas ignorâncias. A pessoa, quando ela é ignorante, ela encontra alguém que é tão ignorante quanto ela. Aí eles se entendem lá. Eu não, tô de paz, cara. Só que eu tenho minha opinião. Eu tenho as minhas opiniões, eu penso com a minha cabeça. Eu não sou doutrinado nem na política, nem no futebol. Eu tenho raciocínio, entenderam? E é isso aí, é só isso que eu queria fazer, só esse desabafo. Então, tá aí como eu prometi a vocês, o Mauro César vai explicar tudinho o que eu penso também, tá bom? Boa noite para vocês, saudações rubro-negras. Dá algum fio de esperança, algum norte para a próxima gestão? Ou é melancólico o final do ano do Flamengo? Melancólico é óbvio que é, né? O Flamengo não ganha nenhum campeonato minimamente relevante desde 2013. E desde 2015 começou a fazer investimentos mais pesados no seu elenco. Em 16, até brigou pelo título, foi até um pouco precoce, mas 17 e 18 o Flamengo tinha, pelo investimento feito, pela expectativa criada no seu torcedor, pelo período, na primeira gestão do Bandeira de Melo especialmente, no qual o torcedor esperou pacientemente o pagamento de DARFs e mais DARFs, né? Para que as contas entrassem nos eixos e o time pudesse ser reforçado. Promessas foram feitas. Lembra do estamos mirando o Real Madrid? Uhum. Promessas foram feitas. Isso não é imaginação, isso aconteceu. O presidente do Flamengo e eventualmente um ou outro cartola prometendo mundos e fundos. O torcedor pensou, bem, ok, é o time mais endividado do Brasil, vamos aguardar, os caras parecem que são sérios aí, vamos ver o que vai acontecer. Ganhou uma Copa do Brasil inesperada, aquilo deu uma arrefecida em qualquer ânimo de torcedor mais exaltado, que não quer ter paciência quando não tem jeito, mas não ganhou mais nada. Ganhou um Carioca no ano passado, o próprio Carioca de 2014, aquele famoso gol impedido do Márcio Araújo contra o Vasco, no último lance do jogo, e mais nada. Então o Flamengo conseguiu com o Bandeira de Melo, inclusive, um fato inédito. O Flamengo nunca foi vice-campeão brasileiro, porque todas as vezes que foi à final, ele foi campeão. E em pontos corridos, quando chegou disputando, ganhou em 2009, e em 2016 foi terceiro, o Santos foi o vice. Ser vice-campeão, há quem acha legal. Para esse Flamengo de hoje, com tanto investimento, eu acho que ser segundo, terceiro, não é motivo de orgulho. Não vejo como motivo. A não ser a grana, que vai ser um pouco melhor pela premiação, né? O segundo ganha mais do que o terceiro. A relação ao ano passado termina um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, mas é muito pouco, porque você tem aí finais com derrota para o Independente do Maracanã. Você vê o Flamengo ganhando do Cruzeiro hoje por 2-0. O Flamengo, de 2015 para cá, só perdeu 2 vezes para o Cruzeiro. O jogo 1-0 da estreia do Luxemburgo em Belo Horizonte, no Cruzeiro, gol do Manuel, zagueiro. E o jogo da Libertadores por 2-0. O Flamengo venceu o Cruzeiro 5 vezes no Mineirão nos últimos anos. Venceu hoje de novo, venceu na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, venceu no Maracanã no Brasileiro. Dos 4 jogos, venceu 3. O mais importante, perdeu, porque o 2-0 e caiu da Libertadores. Ou seja, é só azar? Não, é incompetência na gestão do futebol, muito dinheiro mal aplicado, contratações questionáveis, a relação com os jogadores, a insistência em técnicos que não tinham, não é que não tivessem conhecimento, Zé Ricardo, Barbieri, principalmente o Barbieri esse ano, mas não tinha estofo, como diria Arnaldo Ribeiro, para aguentar uma pressão de comandar um clube muito grande e pressionado por títulos. Eu acho um final de mandato melancólico sobre o aspecto esportivo no futebol, porque se não ganhasse o brasileiro, mas tivesse conquistado a Copa do Brasil, dava uma aliviada. Ganhou a Libertadores, já está na final, se tivesse final, né? Sabe lá o que está acontecendo, se tivesse na final da Libertadores? Não, mas está na final da Libertadores. Mas, e um outro detalhe que eu acho que é importante, né? Alguns defensores dessa gestão do futebol, eles existem, por incrível que pareça, né? E não são cofistas, são sei lá o quê. Eles alegam que o Flamengo agora vai bater uma pontuação de sua história em pontos corridos. Eu acho que isso reflete 2 coisas, na minha opinião. Uma, um investimento muito maior, um time que obviamente tem que pontuar mais. O outro, um nível técnico baixíssimo do campeonato. Vários adversários muito fracos e mesmo algumas equipes grandes com times muito, muito frágeis. Mesmo assim, você vê o Vasco, não está livre do rebaixamento. O Flamengo não venceu o Vasco, empatou os 2 jogos. O Flamengo perdeu para o Ceará, que está brigando contra o rebaixamento. O Flamengo perdeu para a Chapecoense. O Flamengo empatou com o Vitória, tudo bem que teve erro de arbitragem, mas empatou com o Vitória na primeira rodada. Olha quantos jogos aí. O Flamengo, quando tinha ganhado São Paulo do Palmeiras, não ganhou. O Flamengo perdeu para as reservas do Grêmio. Sim. Dias depois de uma atuação muito boa no empate de 1-1 pela Copa do Brasil em Porto Alegre. Perdeu para as reservas do Grêmio.
Então, perdeu para o Botafogo nessa reta final, quando o Botafogo estava com a corda no pescoço, e perdeu bem perdido. O Botafogo mereceu muito aquela vitória. Então, são vários momentos em que o time fraquejou. E a demora na mudança do técnico, porque o Barbieri não tinha mais condição. Se ele tivesse um suporte, eu acho que ele poderia funcionar. Se é um suporte que não existia, que não seria erguido ao seu redor de uma hora para outra, era necessária a troca de técnico, e o Dorival vai muito bem. Ele criou as condições para o Flamengo brigar pelo título. Inclusive nos jogos em que o Flamengo, tirando o Botafogo, nos jogos em que o Flamengo não pontuou com ele, que foram com o Palmeiras e com o São Paulo. O Flamengo jogou para vencer o Palmeiras, não foi capaz de vencer, mas teve a chance. Era um jogo de poucas oportunidades, e a bola do jogo não foi aproveitada pelo Paquetá, e contra o São Paulo foi um absurdo. Não só o gol do Vitinho, Uribe, vários gols incríveis que foram perdidos. O técnico, acho que ele trabalhou bem. Ele conseguiu resgatar o time, fazê-lo jogar melhor e vencer jogos, inclusive esses últimos jogos. Analisamos várias vezes aqui a tabela, o Jean estava sempre com a listinha dos jogos. Pô, mas tem tal jogo, tem um Grêmio, tem um Cruzeiro, ganhou do Grêmio, ganhou do Cruzeiro. E vai jogar com o Atlético Paranaense, que deve estar pensando na Sul-Americana se passa pelo Fluminense. Então, se estivesse no páreo, teria uma chance muito grande. Então, Mauro, e não conseguiu, acho que não foi culpa do técnico, acho que ele entrou tardiamente, tendo que ganhar todos os jogos, e falhas técnicas de jogadores importantes e caros, né, acabaram comprometendo. Tivesse feito a mudança um pouco antes, eu acho que o Flamengo estaria hoje disputando ainda até a última rodada com o Palmeiras. Então, isso é incompetência da gestão. E quero sempre deixar claro, a informação que tenho é que o vice de futebol, que é candidato à presidência, o Ricardo Lomba, quis mudar mais de uma vez o comando técnico. Não deixaram. O presidente do Flamengo e o elenco queriam o Barbieri. Nada contra o Barbieri, muito pelo contrário. Mas ele não era a pessoa certa para tocar o barco naquele momento. Quando o Flamengo cai na Libertadores para o Cruzeiro, no jogo que eles... Primeiro um jogo muito ruim do Rio. Depois ele vai para o Belo Horizonte, tendo que vencer por 2 gols, e joga sem centroavante. Algumas escolhas que evidenciavam, ele à beira do campo não sabia o que fazer. Não mudaram ali, não mudaram depois do empate com o Vasco, foram mudar só quando perdeu para o Corinthians a vaga na final da Copa do Brasil. Então foi preciso perder, para aí sim, quem sustentava o técnico permitir que quem queria mudar, mudasse o comando do futebol. Isso tinha que ter sido feito antes. O Palmeiras soube fazer no momento certo, está comprovado isso, no que se refere ao brasileiro. Nas outras competições perdeu, mas ganhou o brasileiro. Ponto. O Flamengo não teve competência para isso, porque foi uma gestão paternalista que se encerra no próximo domingo e que eu acho que não vai deixar nenhuma saudade. Eu sempre gosto de frisar também o seguinte, para quem está ouvindo, fala, mas ele recuperou a gestão financeira. Não foi o Bandeira coisa nenhuma. Isso aí foi montado em 2012 por um grupo de pessoas. Ele se tornou candidato à presidência do Flamengo 3 semanas antes do pleito, quando o Valim Vasconcelos não pôde concorrer por questões estatutárias. Ele não é um administrador, um economista, um cara de finanças, coisa nenhuma. O Flamengo contratou profissionais competentes em todas as áreas estratégicas. Então tinha no jurídico, no financeiro, no marketing e no futebol, onde mais o presidente se envolveu. A gestão ela era amadora, paternalista, de passar a mão na cabeça e sem cobrança profissional. E o resultado disso não poderia ser outro. Poderia até ganhar alguma competição, porque o elenco de fato é bom. Né? Com tanto dinheiro investido, você não vai montar um elenco ruim, seria incompetência demais. Mas faltou justamente o ajuste, o entendimento do futebol para cobrar uma maior competitividade e levar a algum lugar. Eu acho que é melancólico o final de ano do Flamengo e não dá para imaginar o ano que vem, porque você não sabe quem vai ser o presidente. Né? A eleição é dia 8, Lomba ou Landim, um dos dois vai presidir o clube. Acredito que qualquer um dos dois que venha a vencer a eleição, acho que são bons candidatos. Eu não acho que o Lomba seja uma continuação do Bandeira. Entendo que, com relação ao futebol especialmente, acho que é um cara com pensamentos bem diferentes do Bandeira de Melo, né? E eu acho que essa página vai ser virada. Agora, se vai ser competente esse novo grupo, seja ele qual for, em 2019, aí, como diria o outro lá, só o tempo dirá. Mas a incompetência, ela foi evidente, e o final de ano, eu acho que ele é muito frustrante, não só por não ganhar nada, mas por nem chegar na última rodada com possibilidade matemática de ser campeão. Alguma chance. Um desastre. Flamengo!